Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu Quero Investir. Hoje eu tô com essas duas feras aqui, que vocês vão entender daqui a pouco porque que eu tô chamando de feras. É o Sérgio Zanini e o Gino Olivares, que são sócios da Sagmo. O Gino é economista-chefe da Sagmo, o Sérgio foi um dos fundadores da Sagmo e hoje também é gestor dentro da Asset, e eles estão aqui para contar um pouquinho mais para nós sobre um fundo deles que é o Sagmo Global, que está dentro da plataforma da XP. O Sérgio vai falar um pouquinho mais sobre o que o fundo está fazendo e o Gino vai falar um pouquinho mais sobre a parte econômica, que é o trabalho dele, que economista está aí para falar sobre economia e o gestor está aqui para falar sobre a gestão. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre as características do fundo. É um fundo que é um multimercado macro, é um dos poucos que a gente tem na plataforma com resgate em D+10, né, Sérgio? Então, isso aí é uma vantagem já competitiva em relação aos outros. Ele tem uma correlação muito mais baixa com o resto do mercado do que os seus pares. Correlação com seus pares ficou meio estranho, mas enfim, ele é um fundo que é menos correlacionado que os outros multimercados. Vocês sabem que multimercado aqui na indústria brasileira todos quase fazem a mesma coisa, quase todos têm a mesma correlação, chega quase próximo a 1 os fundos multimercado. Então a gente tem aqui um fundo que é descorrelacionado por ter uma estratégia diferente, que a gente vai ver aqui ao longo do vídeo. E também tem um resgate em 10 dias, o que é muito legal e é uma coisa que vocês pedem bastante. Eu quero um fundo multimercado, eu quero um pouco de risco, mas 30 dias é um prazo muito longo. Que o brasileiro é maluco, ele acha que 30 dias é prazo longo, né? É só aqui no Brasil que a gente tem 30 dias como prazo longo. Mas tá aí uma solução para você que quer um multimercado rentável, com uma volatilidade bacana e com um resgate rápido. Então eu queria primeiro agradecer a presença de vocês dois aqui. Eles vieram de São Paulo só para gravar com a gente, isso aí é muito bacana da parte da Sagmo. Então eu queria agradecer a presença de vocês dois e começar aqui com o Gino, falando um pouquinho sobre a economia global, o que vem acontecendo, depois a gente passar para o Brasil, que com certeza a gente vai chegar na parte da reforma, mas para o pessoal entender, a gente está otimista ou a gente não está muito otimista, Gino? Bom, a gente está otimista, mas o caminho não é um caminho fácil. Eu vou começar tentando explicar um pouco qual é a lógica da nossa filosofia de investimento. Como o Roberto falou, esse fundo macro global, certo? E um fundo global macro no estrito sentido da palavra. A gente pensa no macro, macro relevante para nós é a macro global. Nosso desafio dentro da gestão do Fundo Sagmo é tentar identificar as grandes tendências globais, sempre que for possível identificar, e traduzir elas em teses de investimento, que sejam oportunidades de ganho para o fundo. É importante dizer que essas tendências macro não passam necessariamente pelo Brasil. Tá? Nesse sentido, nosso fundo é um pouco diferente, tentando complementar o que foi dito aqui anteriormente, porque a gente pensa globalmente. Não é que os outros fundos não pensem globalmente, mas pensa globalmente sem estar restrito a posicionamentos em determinados tipos de ativo ou mesmo em regiões geográficas. Como nossa visão de macro é global, a alocação também tende a ser global. Então a gente só estará posicionando no Brasil se a gente entender que as maiores oportunidades de obter ganhos para o nosso fundo estão no Brasil em termos relativos à alternativa que teríamos em qualquer outro ativo ou em qualquer região do mundo. Mas já falando sobre o cenário, esse cenário desse pós-crise de 2008 é um pouco diferente ao cenário de todas as expansões globais anteriores. E a grande diferença, acredito eu, é que as taxas de juros no mundo todo elas estão muito baixas. Isso não é um fenômeno nos últimos 10 anos, esse é um fenômeno de mais longo alento. Na verdade, é possível mostrar que as taxas de juros no mundo estão no nível mais baixo, na verdade, dos últimos 140 anos. Certo? Então, o primeiro ponto é, os juros no mundo eles estão muito baixos. Isso até, em parte, explica a nossa tese sobre qual é o nível de juros no Brasil. Certo? Então, as taxas de juros são baixas. Uma outra questão associada aos juros é a questão da atividade no mundo. A atividade no mundo, ela vem oscilando, ela sempre oscilou, mas uma questão que nós gostaríamos de deixar bem claro, é que recessão, que é o medo de muitas pessoas, a gente não enxerga ela, é uma recessão
no horizonte relevante. A gente está vendo uma desaceleração, sim, e uma desaceleração que é possível explicar até os motivos de onde vem essa diminuição do crescimento, mas desaceleração, a falar de recessão, há uma distância muito grande, eu acho que estamos muito longe de um cenário desses, certo? Deixa eu explicar um pouco. De final da crise de 2008 e 2009, houve uma recuperação no mundo. O mundo, se você pensar no mundo em 2015, 2016, praticamente todos os países do mundo estavam crescendo. 2017 foi um ano muito bom de crescimento. Se esperava que 2018 fosse um ano semelhante e não foi assim, certo? Olhando em retrospecto, eu diria o que aconteceu é que as pessoas pensaram que os ciclos econômicos estavam abolidos. E o crescimento do mundo, e isso sempre foi assim, ele não é uniforme, não é homogêneo, não é constante. Então, coisas vão acontecendo em determinadas regiões do mundo que fazem com que o crescimento acabe em algum momento sendo maior, em outros menor. Em particular, nesses últimos 2 anos, o que a gente observou foi basicamente uma retração, uma diminuição do crescimento em países que se beneficiaram muito da globalização. Quais foram esses países? Basicamente 2. O principal talvez seja a Alemanha, o país que disparado foi o que mais se aproveitou da globalização, o maior beneficiário da globalização, do comércio, de bens, e outro foi a China. Esses 2 países tiveram uma desaceleração. Talvez, eu diria até mais, em parte como consequência do outro. A desaceleração alemã é em parte explicada pela própria desaceleração chinesa. De onde que vem a desaceleração chinesa? Primeiro, de uma moderação, depois de um crescimento muito rápido, impulsionado por crédito, eles precisaram diminuir o ritmo de crescimento para evitar o risco de uma crise financeira. Por outro lado, teve todo o ruído associado ao problema comercial com os Estados Unidos, certo? Então, estava contratada uma desaceleração do crescimento chinês para manter o equilíbrio, para evitar uma crise financeira, e em cima disso teve o efeito negativo sobre a atividade chinesa da incerteza associada ao problema com os Estados Unidos. Por tabela, a Alemanha, que era o grande beneficiário da globalização, como mencionei agora há pouco, ela acabou sofrendo, certo? Então, a desaceleração de 2018 e parte de 2019 está bem focada em ambas as regiões. A boa notícia é que em ambas as regiões as coisas parecem que estão começando a mudar. Primeiro, você teve a política econômica chinesa foi direcionada a dar um suporte para a economia, isso começou no segundo semestre do ano passado, os resultados começaram a aparecer na economia. 2, a própria temperatura do conflito comercial entre Estados Unidos e a China diminuiu, e isso acho que foi consequência de uma obviedade, ambos os lados perceberam que eles estavam sendo prejudicados pela extensão desse conflito. Então a China começa a melhorar. E a China melhorando, a Alemanha também começa a melhorar. Então observamos uma desaceleração. 2, é razoável pensar que já passamos pelo pior momento e daqui para frente as coisas se recuperam. Vai ter um crescimento exuberante? Não. Mas a gente também não precisa disso. O que a gente precisa é que o risco de recessão seja afastado. E em questão dos Estados Unidos, que se fala, que até eu ouvi um comentário teu antes, que foi questão de que a recessão ela não é casada, a expansão ela não tem idade, né? Isso. E hoje eu acho que a preocupação, a gente tem uma preocupação com a reforma, que a gente vai falar depois aqui no Brasil, que é o driver, e lá fora com a recessão dos Estados Unidos, que a gente já vê desacelerando, tem aquela historinha do yield do Treasury de 10 anos com 2 cruzando, e daí é batata que é a recessão. Então, por que, na tua opinião, não vai ter recessão nos Estados Unidos? A gente pode ter desaceleração, mas a gente não vai ter recessão. O que tu acha que é um fator, assim, que, além disso que você já mencionou sobre a desaceleração, que tu acha que especificamente nos Estados Unidos a gente não tem esse risco? Bom, ótima pergunta. A questão é a seguinte, as recessões, como você mencionou, que eu tinha falado mais cedo, as expansões não morrem de velhice. Elas acabam quando há um fator que leva elas a acabar. E esse fator, pelo menos na história americana que estamos falando, ele é claro.
o aperto de política monetária é consequência do combate à inflação. Ou seja, que é todos juros, erguer juros, isso, subir juros. todos os ciclos econômicos sempre foram o seguinte: a expansão vinha seguida em algum momento por redução de desemprego, pressões de salário, pressões inflacionárias, e aí vinha o Fed e botava água no shopping, certo? Como ele tinha que subir o juro para combater a inflação, isso também tinha um impacto sobre a atividade. Em algum momento o Fed passava do ponto, ficava restritivo, até a inflação virar, e isso gerava, o impacto da atividade se transformava numa recessão. Certo? Sempre foi assim. Né? Por que dessa vez parece ser diferente? Por um fator que acho que é fundamental e também vai ser útil a explicar a nossa tese sobre o Brasil. Não tem mais inflação no mundo. No mundo desenvolvido, né, não tem inflação. E, ao que tudo indica, esse fenômeno não apenas está restrito ao mundo desenvolvido, é uma questão um pouco mais abrangente, de natureza global, certo? Porque os Estados Unidos está crescendo há muito tempo, são quase 10 anos de expansão, a taxa de desemprego está na mínima dos últimos 50 anos, certo? Está em níveis em que usualmente existiam pressões inflacionárias, pressões de salário significativas e pressões inflacionárias por consequência, e você não tem inflação. Mesmo com uma expansão monetária gigantesca. E mesmo com essa expansão monetária cavalar que foi iniciada em 2008, certo? E aí a pergunta é por que não tem inflação, né? Existem muitas teorias, na verdade o meio acadêmico, os economistas estão debruçados nesse fato, né, nesse fenômeno, que dá uma explicação. Eu diria que a explicação que está ganhando tem maior impacto no mercado, no meio acadêmico, é o que se chama no meio acadêmico de efeito Amazon. A forma como os preços estão sendo construídos hoje no mundo, certo? Que está representado na Amazon, né? que é basicamente a utilização da tecnologia, né, para precificar o preço de qualquer bem ou serviço. Isso transformou a forma como os preços se constroem, né, se formam, e isso gerou, né, esse fenômeno que estamos observando, que a inflação não sobe. Né? A inflação não sobe. Então, voltando à sua pergunta inicial, certo? Todas essas expansões acabavam quando o Fed precisava subir os juros porque a inflação aparecia. Enchia o copo demais e se transbordava. Se a inflação não aparece, então, para que subir os juros? Certo? Então, estamos em uma situação no mundo desenvolvido hoje, principalmente nos Estados Unidos, em que a atividade se acelerou em relação ao crescimento do ano passado, mas é um crescimento que é absolutamente compatível com a boa saúde de uma economia muito madura já, uma economia desenvolvida, não precisa crescer a taxas muito elevadas, certo? 1. 2, o desemprego está baixo, está todo mundo empregado, está se gerando renda. Não existe problemas de excesso de alavancagem nas famílias, as famílias estão conseguindo poupar. Que foi a origem da crise do e a inflação está baixa. Então, desse ponto de vista, olhando de uma perspectiva de mais meio prazo, é tudo que a gente precisa. É tudo que a gente precisa. Existem problemas, não vamos dizer que não existem problemas em outras regiões. Você está tendo o problema estrutural do Japão, de juro baixo e crescimento baixo por muito tempo. Existe algum risco, que eu acho que talvez seja exagerado, de que a Europa esteja passando por um processo semelhante, mas acho que a Europa tem umas questões estruturais associadas à dificuldade de conciliar tantos interesses nesse projeto de unificação europeia. Mas eu diria assim, pelo argumento que eu coloquei da Alemanha, a Alemanha se recuperando, e tudo indica que vai se recuperar, ela acaba puxando, ela é o motor da economia europeia. Então, se a Alemanha consegue se recuperar, a Europa também consegue se recuperar, certo? Então, voltando para o cenário global, é um cenário global em que o crescimento pode até temporariamente ter desacelerado, mas essa desaceleração, reiterando, ela é temporária, não vamos ter um crescimento exuberante, também não precisamos disso. Para nós seria até melhor que não cresça tanto. Exatamente. Para nós o que interessa é o crescimento razoável, sem risco de recessão, mas também sem risco de superaquecimento, inflação baixa e, por consequência, juro baixo. Esse é o cenário com o qual a gente trabalha. Certo. Então a gente tem, com o cenário agora de juro baixo nos Estados Unidos, que a gente não tem mais uma perspectiva de novas altas, isso aí volta a tornar o Brasil muito atrativo.
Sim. E agora, então, vindo para a nossa parte, a gente está dependendo só do nosso dever de casa aqui, Isso. que passa pela reforma da Previdência. E daí, muito mais que isso, eu queria entender um pouquinho de por que também foi uma coisa que o Gino citou antes, que sempre depois de uma recessão, a gente tem um outro ano que é uma porrada. Por exemplo, 2008, 2009 foi porrada. Então, sempre depois de uma recessão, de uma crise, a gente tem o próximo ano que o de crescimento de PIB é muito grande. A gente teve a maior recessão da história, com 2 anos de queda, de recessão, né? Então, por que nos anos subsequentes a gente não teve um crescimento exponencial como a gente viu em outras vezes? E por que o Brasil ainda patina mesmo com uma taxa de juros considerada estimulativa? Ou seja, o governo está estimulando a economia, ele está trazendo a taxa de juros lá para baixo para estimular o consumo, para estimular a indústria, e mesmo assim a gente não sai do lugar. Sem contar com a reforma da Previdência, por que isso ainda não aconteceu? Vamos lá. Você tem toda a razão. Historicamente, períodos de queda do produto, e quanto mais intensa foi a queda do produto, foi mais rápida a recuperação. E essa recuperação está sendo totalmente atípica nesse sentido, certo? Depois de 2 anos de queda de mais de 3% do PIB, 15 e 16, e 2014 já tinha sido um ano de estagnação, você teve 2017 e 2018 com um crescimento de apenas um pouco mais de 1%. Né? Por que isso aconteceu? A gente tem uma teoria aqui na Sagmo, que eu acredito que tem sentido, que é a seguinte: ao longo da história econômica recente, e na verdade não é apenas a recente, historicamente, a sociedade brasileira e a economia brasileira ela é muito dependente do Estado, certo? Por diversos motivos. Porque se espera que o Estado gaste mais, porque se espera que o Estado dê subsídio, porque alguns setores recebem um tratamento diferenciado em relação a outros, porque tem crédito público subsidiado via BNDES, Caixa, Banco do Brasil, porque tem as empresas estatais ou paraestatais fazendo parte do serviço do Estado, gastando na economia. Então, todas essas expansões, elas tiveram um papel à mão, né, do Estado. Só que o que diferencia esse episódio de todos os anteriores? Que a diferença de todos os períodos anteriores, você não tem mais a mão do Estado. E por um motivo muito simples: o Estado quebrou. Certo? Então, o Estado não tem mais capacidade, né, de intervir no sentido que intervia antes, com gasto, com subsídio, com crédito. O Estado quebrou. Graças a essa política Graças a esses erros de política econômica que tivemos nos últimos anos, o Estado perdeu a capacidade de participar ativamente como fazia antes, certo? Então, uma economia que estava condicionada a crescer à mercê do Estado, quando o Estado não tem capacidade de crescer, ela se fica sem um motor. Então, o que estamos observando nesses 2 últimos anos, porque a recuperação não foi vigorosa como foi em outras recuperações, é que não temos mais o Estado, porque o Estado não tem mais dinheiro. Primeiro que em qualquer economia desenvolvida, qualquer economia que funcione, o motor tem que ser o setor privado, né? E não o público. Isso. O que aconteceu, a anomalia que aconteceu nos últimos 40 anos, mais ou menos, 30, 40 anos, é que o Estado foi ganhando participação na economia. Tá? Esse é um fenômeno que em economia tem até nome próprio, é o crowding out. O setor público vai crescendo e vai afastando o setor privado. Como é que isso acontece? Basicamente, um Estado que cresce muito, um Estado que gasta muito, um Estado que se endivida muito, e que esse endividamento crescente se reflete numa taxa de juros elevada, e essa taxa de juros elevada acaba inibindo o investimento. E isso aí é o que afasta o setor privado. Isso é o que a gente viu até agora. O que estamos vendo agora, porque o Estado quebrou, vai ter o desmonte dessa posição. Como eu estava comentando mais cedo, né, na nossa conversa, o que vai acontecer daqui em diante é que o tamanho do Estado da economia vai diminuir, por bem ou por mal. Certo? Como eu falava mais cedo, isso pode acontecer de forma ordenada ou de forma desordenada, mas ela vai acontecer. Da forma ordenada é via reformas. Da forma desordenada se as reformas não forem aprovadas, o Estado colapsa e naturalmente ele acaba tendo um peso menor na economia. E daí ele vai cortando, o que você estava comentando, que ele vai, se não passar a reforma, ele tem que começar a cortar gastos obrigatoriamente. Isso. A lei do teto de gastos diz que se os gastos ultrapassarem o teto,
existem gatilhos automáticos que passam, por exemplo, por não reajustar salários de funcionalismo público, passam por não contratar, não fazer concurso público, e em última instância é começar a fechar serviços essenciais. Então o Estado para. E teoricamente a parte da população que é mais contrária à reforma, que é o setor público, vai ser a mais afetada. Seria afetada sim. Que negócio bacana, né? Negócio bacana. Que é justo, até certo ponto justo, mas não é justo com o setor servidor público, mas não é justo com a população que paga imposto e que precisa de um bom serviço. Sim. Certo? Mas os serviços públicos deixam de ser oferecidos. Esse seria o colapso se nada for feito. O ajuste da economia desorganizado. Esse seria o caos. De uma forma ou de outra vai acontecer. Então, de uma forma ou de outra vai acontecer. Então, o setor público vai encolher e esse espaço vai ser aberto para o setor privado, certo? Como se articula essa transição? Então, o setor público sai, né? Em algum momento as perspectivas para o tamanho da dívida diminuem, o juro cai, e o juro caindo, essa é a cenoura para o setor privado entrar. Certo? O que acontece é que essa transição ela não é automática. Então, nesse momento, estamos em uma situação em que ficamos sem um motor, a economia tão condicionada ao Estado, deixou de ter esse motor funcionando, mas ainda não conseguiu botar para funcionar o outro. E qual é o reflexo disso? Está nos boxes trocando. Isso. Qual é o reflexo disso? A economia não tem um motor, não tem nada que puxe o crescimento da economia, por isso que o crescimento é tão baixo. Então, a parte ruim da história é que estamos nessa transição. A parte boa da história é que essa transição em algum momento acaba quando o outro motor começa a funcionar. Esse motor para esse motor começar a funcionar precisa de dois fatores. Um já temos, que é o juro baixo. O juro baixo veio para ficar, não apenas por essa redução do tamanho do Estado, que seria o fator idiosincrático, mas o fator global que o juro no mundo está baixo. Certo? Aí é que entra a história do juro baixo no mundo, porque a inflação está baixa no mundo. Então aqui o juro cai pela redução do tamanho do Estado e porque a inflação caindo também trouxe para baixo os juros. Por que isso não é suficiente para o investimento vir? Porque o investimento depende de duas coisas: o juro, o retorno, certo? E uma maior previsibilidade. Isso ainda está faltando. Diria que estamos em processo de construção, mas ainda está faltando. Então as pessoas estão esperando para ver uma definição maior do que vai acontecer para só então se posicionar. Como a nossa expectativa é que as coisas avancem na direção correta, né? Então esse segundo pré-requisito vai ser preenchido em algum momento. E uma vez que isso acontece, a economia, esse motor começa a funcionar. Tá? Então por isso a nossa visão sobre o Brasil ela é construtiva, talvez não necessariamente no curto prazo. Tá? Então assim, a má notícia que temos que dar aqui para quem está nos assistindo é que o crescimento de 2019 continuará sendo muito parecido com o crescimento dos 2 anos anteriores, porque estamos no período de transição. Hoje o Boletim Focus acho que está trabalhando com 2%, né? Isso, a previsão do mercado hoje que está em torno de 2%, eu diria se for 1,5%, vai ser uma vitória estrondosa, mas eu acho que está mais perto de ser um crescimento parecido aos anos anteriores, um pouco acima de 1%, vai estar mais perto de 1% do que do 2%. Mas a boa notícia é que a gente não deveria julgar, se tivermos mais um ano de crescimento baixo, a gente não deveria pensar que está fazendo a coisa errada. A gente está fazendo a coisa certa, só que as coisas demoram tempo. Um passo atrás para dois. Na verdade, a gente está construindo as bases para que nos próximos anos sejam melhores. Então, por isso, a nossa visão, talvez, esse ano vai ser um ano de crescimento baixo, mas talvez seja o custo que a sociedade brasileira tenha que pagar para ter 5, 10, 15, 20 anos muito melhores aos 5, 10, 15, 20 anos anteriores. E o bacana é a gente comparar, fazer uma comparação, porque a gente não é acostumado aqui no Brasil a nem passar pela nossa cabeça ter um período de crescimento de 15 anos. Mas se a gente pegar os países pares aqui da América do Sul, você pega Chile, você pega Peru, que até, não mencionei, mas o Gino é peruano, até foi economista do Banco Central do Peru durante um tempo. E países como Chile e Peru, eles lá atrás eles tiveram um modelo econômico mais correto e cresceram durante 1 ou 2 décadas. E a gente não, né? Porque a gente foi por uma outra vertente que nos levou onde a gente está hoje. Mas apesar de todo esse caos, ainda tem conserto. Sim. E se isso for consertado, a gente pode retomar o atraso que a gente tem em relação aos pares e ter esse mesmo crescimento durante um tempo longo, né?
que hoje é inimaginável, porque o brasileiro ele tem a síndrome de vira-lata, né? A gente acha que vai sempre apanhar. Essa questão é importante e deixa eu complementar teu ponto. Esses países que vamos chamar deram certo aqui na região, os pares do Brasil, os vizinhos, a política não era muito diferente das políticas que o Brasil implementou até pouco tempo atrás, tá? E não é que as políticas sejam perfeitas. O mais importante do que as políticas serem perfeitas é elas serem estáveis. Sabe? É a continuidade que faz. Então, no caso do Peru, são quase 30 anos do mesmo modelo econômico. No caso do Chile, é um pouco mais. Mas é mais ou menos isso. É a continuidade. Entra governo, sai governo, e o governo que entra, ele aproveita o que está sendo feito do governo anterior e não tenta reescrever tudo. Como o Lula fez no começo do primeiro governo. O Lula fez isso, ele deu uma continuidade, mas depois ele mesmo descontinuou e depois veio o seguinte governo da Dilma Rousseff e tentou reinventar tudo. Então, o que atrapalha é esse entra e sai o governo e tenta reescrever tudo, né? A solução é a continuidade, isso que torna previsível, isso que eu falava, da previsibilidade. A previsibilidade permite que o empresário, o investidor, consiga fazer planos de mais longo, um horizonte mais longo. Isso é tudo que a gente precisa. Então a gente precisa chegarmos a um consenso. Olha, esse é o tipo de país que a gente quer e esse grupo de medidas, tudo tem um consenso, vamos daqui em diante, controle de inflação, disciplina fiscal, abertura da economia, vai entrar governo, sai governo e ninguém vai discutir isso. No momento que o Brasil chegar a esse grau de maturidade, que é possível chegar porque os vizinhos chegaram, aí que o Brasil avança. Show. E acho que a visão de todo mundo é otimista, mas com ressalvas, né? Sim, ressalvas porque... Cada um dizer ou não, o diagnóstico que eu estou colocando aqui, que é compartilhado por muita gente, o diagnóstico está feito, certo? A teoria econômica, isso nos ajuda. Está feito o diagnóstico, a gente sabe o que tem que ser feito. Né? Agora se vai executar ou não. Agora a questão é que são os políticos que decidem. É o processo político que é um pouco mais complicado. Pegando a aprovação da reforma, tudo sendo feito, a gente vai ter uma enxurrada de dinheiro aqui no Brasil. E aí eu quero encerrar essa tua parte de cenário, que foi muito bem colocada, e passar aqui para o Sérgio. Porque eu acho que nesse gancho a gente já vê a importância de você ter um fundo global. Por quê? O mercado brasileiro, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas ele é um ovo. Ele é muito pequeno. Para o tamanho do país, para o tamanho do potencial de recursos que a gente tem aqui, ele é um mercado muito pequeno. E vai chegar um momento que vão acabar as oportunidades internas, né? O Brasil hoje ainda é o país do CDI, mas isso aí vai acabar e vai acabar a farra de ter muito produto pagando bem fácil. E nisso a gente vai ver uma competição muito grande de gestoras que têm um know-how global, porque hoje a gente vê muita gestora que é focada em Brasil, o gestor nunca nem mexeu com o mercado internacional, eles são focados em Brasil. E acho que isso aí vai ser uma diferença competitiva gigantesca entre as hastes num segundo momento. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós agora sobre a tua visão para estratégia de alocação com esse cenário da aprovação ou da não aprovação, o que vocês estão fazendo hoje, onde vocês estão vendo mais oportunidade e por que a turma que está assistindo aí deveria colocar o dinheiro, uma parte do dinheiro na Sagmo, né, no fundo da Sagmo. Bom, eu estava pensando aqui enquanto o Gino estava falando, né, só para a gente ter em perspectiva, né, até usando o gancho dos nossos vizinhos, se você pegar os fundos de previdência no Chile e no Peru, se não me engano, eles hoje, por lei, né, nos nossos vizinhos, eles podem investir até 50% do patrimônio deles fora dos países deles, né? Em comparação com aqui o Brasil, que a gente está limitado em 10% hoje na previdência. E não investe nem em renda variável aqui. E nem em renda variável. Então, eu acho que você vê até aqui na vizinhança já modelos de poupança que são muito mais sofisticados em função de entender que cada vez mais os mercados domésticos são influenciados pelo que acontece no todo, no global, né? Por exemplo, é muito raro você ir nos Estados Unidos ou na Europa ou na Ásia e ver gestoras ou fundos de investimento que são
80% ou 100% focados num único país, né? Isso é uma coisa que não faz sentido econômico no mundo globalizado, né? Se a gente aqui sabe que quando tem alguma coisa ruim acontecendo lá fora, impacta o nosso mercado aqui, e você está engessado no mercado brasileiro, ou depender, né, da gestão especialista só em Brasil, em função de uma coisa que nem está acontecendo aqui dentro, você fica claro que você só tem a perder com isso. O nosso mercado é um mercado grande, é um mercado maior do que o mercado chileno e peruano, né? A profundidade do mercado brasileiro é bem maior. Entre os emergentes, a gente é top 5, né? Isso levando em consideração China, Índia, na região México e Brasil são os maiores. Mas a economia global ela é integrada, o nosso jeito de fazer gestão, como o Gino falou, tentar identificar as grandes tendências macro globais e aplicar o que está acontecendo lá fora, quais são as consequências aqui no Brasil. Entrando um pouco na realidade da indústria brasileira, que vem crescendo, né? Esse juro baixo ele tem um efeito importante na poupança, tanto quanto mais você abaixa o juro, menos preguiçoso você pode ser com o seu dinheiro, tanto o investidor quanto o empresário, né? Então, quando o juro é baixo, você tem aquela mesada do governo, então você pode deixar seu dinheiro em qualquer lugar que o que rende é suficiente, você vira rentista em função do governo. Então, o poupador ele é rentista em função do devedor, né? Quem precisa de dinheiro toma emprestado a taxa alta, e quem tem dinheiro empresta e fica acomodado, né? Não tem que correr risco. E a realidade está mudando rápido, está mudando em função do que está acontecendo no mundo inteiro e também no que está acontecendo no Brasil. O Gino estava comentando sobre essa situação que o Brasil está vivendo hoje, né? Que o nosso fiscal está quebrado, né? E na hora, assim, eu estava pensando na Europa. Se a gente vê o que aconteceu na Europa ao longo dos últimos 6, 7 anos, Portugal, Irlanda, Grécia, a própria Itália, são países que, se você olhar, são extremamente endividados em função de modelos econômicos que dependem, que são estadistas, né? Depende do Estado. Os países são praticamente quebrados, realmente não conseguem crescer, né? A Europa injetou uma quantidade boçal de estímulo nas economias domésticas. O juro hoje na Europa é negativo, imagine, é negativo. A gente reclama de 6,5% ao ano, na Europa o juro é negativo e eles não conseguem crescer mais do que 1% na média dos países. Então, aqui a gente é muito mal acostumado com o juro e vai acabar a mamata, a gente já está acabando. Mas a relação que eu queria fazer não é só em função só do juro, mas como o endividamento do país ele tem um impacto perverso na economia, né? Realmente dificulta muito que o setor privado e a economia desses países cresçam. Então, realmente, a Europa é um modelo de um sistema que pode dar errado, só não deu errado graças à Alemanha, que, como o Gino disse, se beneficiou da globalização, né? Na verdade, a Alemanha hoje é a grande poupadora da Europa. O problema da Alemanha é o inverso, eles gastam pouco, né? Eles precisavam gastar um pouco mais para ajudar. O Estado lá é muito pequeno e o setor privado é muito grande, então é uma economia super eficiente. Mandar os brasileiros para lá resolve. Mandar os brasileiros para lá ajudaria. Mas pensando realmente em perspectiva de investimento, em produto, em fundo multimercado, em fundo macro, desde o começo a nossa intenção era oferecer para o investidor brasileiro a oportunidade de ter exposição e poder investir em outros mercados fora do Brasil e não depender só do que está acontecendo aqui. A gente sabe que aqui a gente está passando por momentos de volatilidade, incerteza. A gente teve uma eleição que foi conturbada, já passou, agora tem a questão da reforma que tem que passar, né, para a gente ter uma chance, né? Então, em termos de investimento, quando a gente tem convicção de que o Brasil ele se encaixa dentro da nossa tese global, a gente investe no Brasil, né? Quando as coisas começam a ficar meio esquisitas aqui, o risco-retorno dos ativos fica pior, aí a gente fica com a maior parte dos investimentos do fundo nos mercados lá fora, e tenta extrair aí ganhos para o fundo em função dessas grandes tendências macro. E assim, quanto a ativos que vocês utilizam
renda variável na veia, vão mais câmbio? Olha, a gente não tem uma restrição em relação à classe de ativo. Sim. Tá? A gente gosta de operar bastante moeda, porque para nós moeda é uma classe de ativo que te dá exposição macroeconômica. Então, a gente pode operar dólar forte ou dólar fraco, a gente pode operar moeda de emergente ou moeda de país desenvolvido, então a gente gosta bastante das moedas. Né? Na renda fixa, a gente opera a renda fixa dos desenvolvidos, opera Brasil também. Todo mundo sabe que a gordura da renda fixa, não só no Brasil, o Gino já comentou, né? A taxa de juro baixo quer dizer que não tem gordura em renda fixa. Então, os movimentos são menores, as oportunidades são menores e a renda variável está lá, né, como o grande termômetro de crescimento ou perspectiva de crescimento. No caso do Brasil é perspectiva de crescimento, porque como o Gino falou, a gente não está tão otimista com o crescimento esse ano, mas a gente acha que fazendo o que a gente precisa fazer aqui, isso daí vai abrir um espaço para frente, para as coisas serem muito melhores para nós aqui no Brasil. Legal. E a Sagmo hoje, dólar a 3... Essas perguntas vocês odeiam, né? Tem que falar em número, mas é o que o pessoal gosta de ouvir. Dólar a 3,85. Eu sei que dólar... Se o cara falar lá na PQP, qualquer coisa vai alterar o preço do dólar aqui. Então, qualquer um que fala o preço do dólar, o que vai acontecer está chutando, né, Gino? Mas uma perspectiva macro, eu sei que é complicado, mas é 3,85. Vocês pendem mais para dólar para baixo ou para cima? Para baixo. Para baixo. Na verdade, as posições do fundo agora, nesse momento, a gente vem aí com um cenário um pouco mais otimista, que nem o Gino falou. É um cenário menos hostil. O ano passado foi um ano bem hostil para os mercados, né? Banco Central americano subindo o juro. Quando o BC americano sobe o juro, isso funciona que nem um aspirador de recursos. Então sai dinheiro dos países endividados, país emergente, vai para os Estados Unidos. Né? Agora, com eles parando de subir juros, isso abre uma janela de oportunidade. Isso tem um efeito no dólar. Né? O dólar ele caiu um pouco no final do ano passado. Tá? Mas assim, a grosso modo ele acabou ficando meio de lado, não teve grandes movimentos nas moedas e a gente acha que agora a gente está entrando num momento onde o dólar pode começar a cair. Tá? Então a gente tinha posições compradas em bolsa, tanto a bolsa brasileira como a americana, a gente saiu, a gente acha que grande parte do crescimento econômico nesse primeiro trimestre já está mais ou menos precificado. Né? No médio e longo prazo, a gente ainda gosta da Bolsa, a gente acha que a Bolsa brasileira tem muito que andar, mas pensando aí no horizonte de 1 ou 2 meses, até em função do ruído que vai ter aqui, a votação da reforma e tudo mais, a gente prefere ficar na moeda, que tem uma relação maior com o que está acontecendo lá fora, do que com a Bolsa brasileira, porque a gente acha que ela pode ficar de lado ao longo dos próximos meses, ou ter alta volatilidade, né? E uma dúvida aqui que eu lembrei agora que teve um cliente aqui da Eu Quero Investir que perguntou esses dias. Se todo mundo sabe que maio cai, os que têm a maldição de maio aí, né? Os gestores eles se preparam para maio pela história de maio ou não tem nada a ver? É difícil você tomar uma decisão, mas vocês têm vocês fazem algum tipo de hedge premeditando isso ou vocês não estão preocupados com maio? Acho que é importante tentar entender um pouco por que maio sempre cai, né? E eu vou te falar, como gestor é muito difícil você chegar e falar, não, sempre cai, então eu vou vender. Não tem como. É difícil, porque muitas vezes até você está com um cenário otimista e vem maio, você fica naquela dúvida, mas enfim. Normalmente o primeiro trimestre de crescimento nos Estados Unidos ele é um pouco mais fraco. Quando o crescimento da economia americana é um pouco mais fraco, o mercado ele tende a vender dólar e isso é bom para mercados emergentes. É bom para ativo de risco de uma maneira geral. Em linha com o que o Gino estava falando, que para nós nunca é bom ver a economia americana crescendo demais. Então a economia americana crescendo mais ou menos para nós é melhor do que uma economia americana crescendo muito. Que a gente sempre tem medo do Banco Central americano. Né? Então o primeiro TRI normalmente é um TRI de crescimento nos Estados Unidos um pouco mais fraco. Isso afasta os medos do Banco Central americano ter que vir a subir a taxa de juro. Então o primeiro trimestre ele é uma janela positiva de risco. Quando passa o primeiro trimestre, a gente vai chegando perto de maio. No final de maio,
entra o período de verão no hemisfério norte, as férias no hemisfério norte, né, que normalmente são de junho até agosto, e é muito comum que nos centros econômicos financeiros, Nova York, Londres, o pessoal tira férias, o mercado ele é menos ativo, tem menos liquidez. Então, maio normalmente é um mês que já passou o período que você não precisa se preocupar com o Banco Central americano, né? E aí já entra o período que as pessoas começam a reduzir risco no hemisfério norte. Então, os americanos, os europeus, eles estão começando a diminuir a exposição de risco na carteira deles porque eles vão tirar férias, né? É um pouco do que acontece aqui. Aqui no Brasil é um pouco diferente, né? No final do ano e tal, porque aqui no final do ano tem aquela puxadinha da bolsa de final de dezembro, né? Que normalmente são os fundos de pensão que precisam bater meta atuarial, então chega dezembro eles vão e compram a bolsa, né? Então aqui no Brasil é um pouco invertido. Mas nos Estados Unidos e na Europa, como as férias grandes, as férias compridas de verão são no meio do ano, maio é o mês de redução de risco. Então acaba que sempre o maio acaba tendo esse pesadelo aí do risk-off, né, do sell-off de maio. Inclusive lá os americanos, os europeus falam sell in May and go away, né? Sim. Tipo, vem de maio e vai tirar férias e volta só depois. E depois tem outro, buy, não sei qual, tem outro também, né, da compra lá, que eu não sei qual que é. Então, a questão é uma questão, eu acho, que de calendário, né? Não tem um motivo. O motivo econômico pode ser a sazonalidade da economia americana, que pode ter alguma coisa a ver, mas eu acho que o efeito calendário de véspera de férias aí acaba influenciando mais. Eu acredito que deve ter uma bruxaria, alguma coisa, porque ano passado foi greve dos caminhoneiros, atrasado Joesley, tudo em maio. E se você pegar nos últimos 10 anos, os maios aqui normalmente acontece algum evento específico que acaba com o mês. Vou te falar que quando no começo do ano que eu vi que estavam falando que iam votar a reforma da Previdência em maio, eu fiquei preocupado. Daí pode abandonar. eu tô até mais aliviado que vai ficar um pouco mais pra frente, que pelo menos não é em maio, e maio realmente é amaldiçoado. Isso aí tu não ensina, essa parte de bruxaria não ensina lá no INSPER, né? Não. Então, legal. Deixa eu ver, o que mais que a gente pode falar? Eu acho que a gente já falou sobre juros, sobre câmbio. Na verdade a gente falou sobre câmbio, só que eu queria falar também sobre juros, que também é uma outra coisa que eu estava falando com o Gino e com o Sérgio antes, que é a questão da nossa Selic a 6,5%. Porque é uma outra pergunta que todo mundo faz. Vai cortar mais? Não vai cortar? Porque o governo diz que a gente está estimulando a economia, mas na verdade a gente vê que a economia não está se mexendo. Tem muita gente que fala que o Banco Central ele já é muito atrasado nas ações, já foi atrasado, mesmo o Ilan lá atrás ele foi atrasado para começar a cortar juros, e que agora a gente está deixando de novo de cortar juros, sendo que seria um movimento necessário para a gente tentar dar uma impulsionada antes da reforma, porque se a gente não tiver um impulsionamento correto, mesmo com a reforma, a gente não vai acelerar muito no curto prazo. Então eu queria entender de vocês qual seria a expectativa de vocês para essa Selic. Será que já está numa taxa estimulativa? Será que tem espaço para cair? Será que o Banco Central ele vai ter culhões para cortar mais juros? Ou se eu estou falando bobagem, não precisa cortar mais? Enfim, o que vocês acham? Deixa eu falar, até vou retomar um dos pontos que eu mencionei mais cedo, né? Vou voltar ao meu argumento da saída do setor público e entrar no setor privado. O setor privado precisa de duas coisas: juros e previsibilidade, né? Agora, a condução da política monetária ela tem que ser pautada por duas coisas: atividade e inflação, certo? Você tem um mandato de colocar a inflação na meta e, idealmente, você quer ter o crescimento ser o maior possível. Se você observa crescimento abaixo do esperado, abaixo do que você esperava, e uma inflação também abaixo da meta, eu acho que, e essa é a grande dúvida do mercado, né? A origem do questionamento, se a inflação está baixa e a atividade está baixa, talvez seja que a política monetária não está sendo tão estimulativa assim, certo? Então, a prescrição seria direta, esse juro tem que cair mais, certo? Eu ainda acho que o juro deveria cair mais, certo? Mas não posso deixar de dizer, até para ser coerente com o que eu estou falando, que a gente não consegue ver, certo? Utilizando os meus próprios argumentos, não consegue ver que a taxa não é estimulativa, ou a taxa é estimulativa, mas as incertezas
que ainda pairam na economia estão atrapalhando o crescimento, certo? Porque pode ser possível, um cenário possível, que a taxa efetivamente seja estimulativa, só que tem outras coisas que estão segurando. Então eu acho que a pergunta que todos nós estamos fazendo, o Banco Central também está fazendo, né? E isso ficou claro, ao meu ver, nessa última comunicação, na última lição, onde eles dizem que, bom, eles estão reconhecendo que eles esperavam que essa altura do campeonato a atividade tivesse uma recuperação, um ritmo maior. Esse ritmo não aconteceu, então eles se estão permitindo, se dando o direito de começar a duvidar se efetivamente a taxa é mais estimulativa ou não. Mas aí a gente trazendo um cenário que a gente estava falando até agora, que a gente tem um cenário global de inflação baixa. Sim. Não era melhor o Banco Central pecar pelo excesso do que pela falta e cortar, mesmo tendo que se reverter isso já no primeiro trimestre? Eu acho que aqui o raciocínio do Banco Central é um raciocínio de gerenciamento de risco, tá? E ele enxerga que nesse momento, dadas outras incertezas que acontecem em setores alheios, fora do alcance dele, ele acha que o mais apropriado não gerar uma incerteza a mais. Tudo que ele não gostaria de fazer nesse momento é que as pessoas pensem, dizer a ideia que, olha, a taxa não vai subir, certo? E tem mais chance dele poder oferecer essa garantia experimentando menos, certo? Então é uma troca entre o cenário que você está dizendo tá bom, ele poderia baixar e se errar ele pode subir, e o que ele está dizendo, olha, eu acho que o melhor a fazer é manter. Ficar flat. Certo? Para evitar o risco de que as pessoas, quando corte, passem a pensar que o próximo movimento pode ser de alta. Certo? Então, a lógica dele faz sentido. Tá? Só lembrar, na defesa do BC, que o negócio do BC não é tomar risco. Certo? Ele tem que ser ousado em algumas circunstâncias, ele tem que experimentar dentro dos limites, porque afinal não consegue experimentar com a economia. Mas eu diria que, tentando interpretar a visão deles, eles acham que o melhor que eles podem fazer nesse momento é dar esse horizonte de previsibilidade. Olha, no futuro que eu estou enxergando, eu não preciso subir juros. Tá? Agora, só retomando meu argumento anterior, eu acho que o que eles estão fazendo, a forma como interpreto o que eles estão sinalizando, é que eles decidiram submeter à avaliação essa premissa deles anterior de que a economia iria reagir ao estímulo. Se eles chegarem ao entendimento de que a economia não está reagindo ao estímulo, inclusive por causa das outras incertezas, me parece que não é exagerado pensar, não está fora de cogitação, eles de fato oferecerem um pouco mais de juros. Tá? E aí eu vou manter, eu fico tentando ser coerente com o meu próprio argumento. A economia, nesse momento, não tem um motor. Então, talvez a única força que a gente tenha para dar um impulso para a atividade, dado que a inflação está controlada, é um pouco mais de estímulo monetário. Tá? Eu diria, eu não afastei essa possibilidade. Mas hoje você diria que a tua aposta é que o Banco Central ele não vai mexer no juros esse ano? Ele não vai mexer no juros esse ano. Posso dar a minha opinião de gestor? Claro. Então, até um pouco em função do que você falou, eu acho que o grande risco que ele está correndo não é achando que a estabilidade é o melhor caminho, observando a economia que provavelmente vai ser pior do que estão essas projeções, né? E o tamanho do desemprego do Brasil. É entregar um ano com a inflação abaixo da meta, né? E quem vai pagar esse custo é a sociedade e o país. Porque se realmente a única coisa que a gente tem aí para oferecer em termos de governo, né? A única coisa que o governo pode fazer para estimular hoje é cortar os juros, então eu acho que eles deveriam estar cortando os juros. Não. Porque eu acho que daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, o que eles fizerem na política monetária esse ano já não tem valor nenhum para esse ano. Esse ano aqui, se passar mais 2, 3 meses, já acabou, vem reforma, tal, já vai ser muito tarde para a economia esse ano dar uma melhorada boa. Então aí ele já está colocando em risco o ano que vem, né, e os 13 milhões de desempregados que tem no Brasil hoje. Então eu acho que o risco dele é terminar o ano, ter que se explicar porque a inflação ficou abaixo da meta, num ano que o PIB cresceu pouco, com o tamanho de desemprego que tem no Brasil. Não, eu não discordo, pelo contrário, concordo, só queria tentar colocar a mesma coisa de uma outra forma.
A gente sofreu no passado recente, esse surto de inflação que teve, reflete numa perda de credibilidade da condução da política monetária, porque o juro foi cortado da marra com a inflação subindo, certo? Hoje, pela gestão Goldfein e agora com a Roberto Campos, diria que a credibilidade foi restaurada. As pessoas voltaram a acreditar que esse Banco Central é comprometido com o controle da inflação, certo? A isso chamamos de credibilidade. Isso está refletido, por exemplo, que as pessoas esperam que o ano que vem a inflação esteja na meta, que o ano depois, de aí em diante... A coisa mais importante da economia é a credibilidade. Que as expectativas estejam ancoradas, certo? A credibilidade é um ativo, e um ativo para ser utilizado, certo? Então, eu diria assim, se eventualmente eles decidirem cortar juros, e que eu acho que seria a alternativa correta, dada o leque de opções que a gente tem, nas circunstâncias que a gente tem, eu diria assim, vai ser uma situação bem diferente a situação, por exemplo, de 2011, porque ninguém vai duvidar de que eles estão querendo fazer isso, eles estão baixando os juros porque eles estão querendo aceitar um pouco mais de inflação, certo? E aqui uma coisa econômico que pode parecer contraintuitivo, mas eu garanto que não é. Quanto maior for o compromisso do Banco Central com as metas de inflação, com a estabilidade de preços, isso não é que acabe engessando a ação da política monetária, muito pelo contrário. Quanto maior compromisso do BC, a percepção das pessoas de que esse Banco Central está mais comprometido com a estabilidade de preços, mais graus de liberdade ele tem para ajudar a atividade. Então, estamos em uma situação que é muito próxima disso. As pessoas confiam no BC, não há nenhuma dúvida em relação a esse comprometimento com o controle de inflação. Logo, eles teriam margem de manobra para, se julgarem conveniente, estimular a economia. Tá? O meu ponto anteriormente, eu acho que eles têm em mente isso. A situação do cenário, como eles enxergam, é isso, que o melhor que podem fazer é garantir que o euro vai ficar baixo por bastante tempo. Mas acho que eles se permitiram já, o próprio comunicado do BC me diz que ele está se permitindo duvidar disso. Pensar. E duvidar disso, a dúvida só dá numa direção. Se eu estou duvidando disso é porque eu estou considerando a possibilidade de cortar. Tá? E isso independe, é bom que se diga, ele independe das reformas. A política monetária só deve reagir à combinação de atividade e inflação. Se ela sugere corte de juros, o corte de juros deveria vir. E tu que já esteve em Banco Central, foi no Peru, não foi aqui, mas o mercado ele tem uma influência muito grande sobre a decisão do Banco Central, ou ele consegue ser blindado? Porque o mercado, acho que está aqui o gestor falando já, né? Eu depois senti a opinião, a minha também, acho que de todo o mercado corta. Né? E acho que essa pressão vai aumentar conforme a expectativa de crescimento vai diminuir, conforme você mesmo falou. O quanto impacta isso? O Banco Central é blindado, não está nem aí? Não, eu diria... Ele usa o Focus, né, para algumas análises. Eu faria o seguinte comentário em relação a isso. Não é que a pressão não vai ser do mercado sobre o BC. Da economia. A pressão vai ser da economia, sabe? E a combinação de atividade e inflação vai botar a pressão no BC. Simplesmente eu vou dizer o seguinte, ambas essas coisas, essa visão do mercado, a necessidade de cortar juros, vai convergir na decisão do BC de eventualmente cortar juros, porque a realidade vai impor isso, certo? Estaríamos falando de pressão do mercado se você estivesse vendo a inflação subindo e o mercado dizendo que o juro tem que baixar e o Banco Central cedendo. Mas não, é a realidade que estaria impondo, estaria ficando visível tanto para o mercado quanto para o BC que o próximo movimento deveria ser de baixa. Então não é necessariamente pressão, simplesmente são dois agentes reagindo ao mesmo cenário. É a convergência do cenário. Sim. A função do mercado e dos gestores, enfim, é operar o cenário. Né? A gente está aqui para estudar a economia, para entender o que está acontecendo e ter uma opinião em função do que a gente vê que está acontecendo na economia. Daí a gente espera que dentro das regras do jogo, né, que a gente chama de regime de metas de inflação e do mandato do Banco Central, ele responda aos dados econômicos e ao mandato dele. Por isso que para mim, a minha crítica é ele fechar esse ano com inflação abaixo da meta, com a atividade do jeito que vai estar, eu acho que ele vai ter uma pressão muito grande para se explicar no final do ano.
A gente já está vendo nos Estados Unidos, né, nesse mundo novo, né, geopolítico, a gente vê como o presidente americano bate no Banco Central americano. Né? Eu não estou falando que aqui no Brasil vai ser igual, nem que esse tipo de pressão venha acontecer, mas assim, não dá para negar que eu acho que no final do ano, se a gente terminar o ano com inflação a 3,80, a 3,90 e PIB de 1, ou 1,25, ou 1,5, todo mundo vai se perguntar por que eles não fizeram isso, né? E eu vi nisso, encaixando isso numas teorias malucas que falam que mesmo com a reforma da Previdência, pode-se haver uma frustração gigante do mercado se a gente não tiver uma política mais estimulativa. Eu não sei quanto isso pode ser verdade, ou se a gente mantiver essa taxa de juros e com reforma o negócio está resolvido, está certo, então vai crescer, ou se existe sim o risco de mesmo com reforma a gente não ter uma política que estimule. Existe esse risco? Ou... Eu acho que aí muito do que o Gino fala desse timing, né? Porque a gente está vivendo uma mudança muito grande na estrutura da economia brasileira, né? Essa questão da saída do Estado para a entrada do setor privado, ele não é de uma hora para outra. Não é porque votou uma coisa lá na Câmara que amanhã o país começa a produzir, que o empresário construiu uma fábrica. Tudo isso toma tempo. Então, os primeiros sinais normalmente são vistos no mercado financeiro. A bolsa vai subir, o dólar cai, né, as taxas de juros elas baixam e a economia real ela demora um tempo para maturar os investimentos. Então, é natural, eu acho que até previsível que a gente tem uma certa frustração em relação ao crescimento esse ano, né, mas aí a gente está abrindo, que nem o Gino falou, montando uma base para crescer de maneira muito mais robusta. Para frente. Aí a gente tem dois pontos, que até você falou, que são diferentes. Uma coisa é a gente falar da economia, outra coisa é a gente falar do mercado financeiro. Porque o mercado financeiro, ele gerencia expectativa, então ele é sensível à expectativa. Então, com a reforma, ele vai reagir a essa expectativa. Porque a minha pergunta era me referindo justamente ao mercado financeiro. O mercado vai antes. Ele vai? Vai. Mas e mesmo assim, não existe essa possibilidade. Então, se passou a reforma, é porrada. Não, porque, de novo, né, aí entrando dentro assim, lembrando que o mercado financeiro não é só o mercado financeiro brasileiro. Tem todo... Né, aí tem todo o que está acontecendo no resto do mundo, certamente impacta o Brasil também. Se a gente estiver num cenário, voltar para um ambiente muito negativo para ativo de risco lá fora, né, se a gente fizer tudo aqui, tudo é certo, capaz que a gente piore menos, né, ou melhore pouco, enquanto o resto do mundo está piorando. Né? Então a gente tem que torcer para as duas coisas se alinharem. Né? Aí eu acho que o movimento vai ser grande. De qualquer jeito, a questão do juro baixo no Brasil, o idiosincrático do juro baixo no Brasil, né, ele chama dinheiro para o risco. Então, eu acho que esse fluxo de saída de dinheiro de poupança, de renda fixa, ele vai continuar, né? O empresário que sempre teve que tomar empréstimo em banco para construir uma fábrica ou fazer um IPO e abrir o capital e ter sócio na empresa dele, ele vai ter a opção de emitir uma debenture a CDI mais 1 ou CDI mais 2, o juro pode estar 5, 6. Então, o empresário vai poder tomar dinheiro para construir uma fábrica a 6, 7% ao ano, né? Quando até hoje, se você é uma empresa, você vai tomar dinheiro no banco, você paga 14, 15% com juros a 6,5%. Não vai ter dependência nenhuma nem com o Estado, nem com... Então, o custo do capital na economia, ele vai ficar mais barato. E isso daí é um combustível muito forte para a economia doméstica. Né? Mas é isso, o mercado brasileiro, por mais que ele esteja vamos dizer, num momento muito, muito positivo, com muito potencial, digamos, né? Ele não vive só do que acontece aqui dentro. Né? Ele vai reagir ao que está acontecendo no mundo, porque a economia brasileira depende da economia mundial. Né? Mas o fato um cenário de estabilidade lá fora... estabilidade lá fora e aprovada uma reforma da Previdência que a gente possa imaginar que o juro ele vá ficar baixo por muito tempo, né? Isso faz com que o custo do capital na economia brasileira ele caia e a consequência disso é a gente ter um boom de investimento no país. Né? Tomara, a gente está esperando faz
Faz tempo já, né? O problema são os cisnes negros no meio do caminho que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é um bando de cisnes, acho que eles estão... Isso é uma conspiração. Bom, Gino, não sei se tu quer fazer mais algum comentário sobre a parte macro. Não, acho que ficou bem explicado. Colocamos todos os pontos. Ficou bem bacana, acho que deu para entender a parte global, o que está acontecendo, parte Brasil. O Sérgio deixou bem claro aqui também a política do fundo. Eu acho que agora é a gente confiar na gestão desses caras. Daqui a um ano a gente olha esse vídeo aqui para ver se realmente fez sentido o que eles falaram. A gente volta aqui e faz mais um. E falar algumas coisas assim, técnicas, para quem quer investir no fundo, Sérgio. Ele está disponível na XP, deve estar em outras plataformas também, mas vocês têm que investir pela XP, pela Eu Quero Investir, não vão para outro lugar. O fundo está disponível lá na plataforma. Quem pode investir? Qualquer um? Público geral. Público geral. Qual que é o investimento mínimo? R$5 mil. R$5 mil, então um fundo bem acessível. Liquidez em 10 dias, né? 10 dias. Fundo D mais 10, 2,20. Fundo global, que é a diferença que a gente... Toda essa expertise que eles têm, o Sérgio ficou 20 anos fora, né? Então ele tem uma experiência internacional gigantesca. Acho que isso é uma coisa que acrescenta muito na gestão da Sagmo também. Então a gente tem um fundo global com várias características aí que todos pediram, inclusive a questão do D mais 10. Outra coisa bacana é a descorrelação com o resto do mercado. Tem mais alguma coisa que tu queira acrescentar para vender teu peixe aí, Sérgio? Eu quero dizer assim, que nós aqui da Eu Quero Investir, a gente confia muito na gestão da Sagmo e na Sagmo. A gente acha que eles fazem um trabalho muito sério e com certeza vai ser um fundo que vai se destacar muito na indústria. Porque a gente vê muito fundos que já estão grandes e daí é fácil dizer, não, esse aqui é bom. Pô, o fundo já está consolidado, já está com lá 10 bi andando há 5 anos, daí é fácil. Mas a questão é a gente pegar a rampada inicial. E a gente está tendo a oportunidade de pegar essa rampada, que são pessoas aí, o Sérgio veio de vários outros, tem uma experiência gigantesca, o Gino também, eles estão montando essa super asset aqui, a gente tem a oportunidade de pegar a rampada. E quem pega o início sempre se dá melhor, né? Normalmente, se você comparar aí na indústria, a gente vê que os fundos no começo aí, eles sempre entregam bem. Então acho que da nossa parte a gente está confiando muito na gestão da Sagmo e a gente acha que faz bastante sentido ter na carteira. Então eu já vendi o peixe para vocês, agora... Um dos benefícios de ser um fundo que está começando é que a gente tem mais agilidade, né? Os mercados eles estão voláteis, então quando você tem que virar um transatlântico é muito mais difícil do que você virar uma lancha. Que é um problema que a gente está vendo muito hoje, que é batata, né? Todos os fundos estão tendo esse problema. Ficam muito grandes e fica difícil de você mudar as posições, de mudar... e você acaba, como gestor, você até acaba sendo influenciado em função disso. Você fala, será que o cenário está mudando mesmo? Eu vou ter que mudar toda a posição do fundo. Você fica um pouco mais preguiçoso, né? Então a gente acaba conseguindo reagir mais às mudanças de mercado, né? A gente acredita como tese e interpretação de mercado que os mercados eles devem ficar mais voláteis, né? Isso em função de grandes incertezas, de grandes blocos econômicos que estão agora meio que no limite das políticas que podem ser feitas para crescer. Então as coisas acontecem mais rápido, a bolsa cai 10% no mês, sobe 5% no outro, né? Então a agilidade é importante nesse mercado. Realmente o nosso fundo é um fundo que é bem mais líquido do que os nossos concorrentes, né? E o motivo dele é porque como a gente atua em mercados internacionais muito líquidos, a gente não precisa prender o investidor por 30 dias ou 60 dias e a gente consegue ter a performance boa, mesmo tendo uma cota, uma liquidez mais vamos dizer, melhor para o investidor. Já aí pegando um ponto também bacana é que esse fundo da Sagmo que está aberto, vocês podem anotar que é um fundo que vai porrar muito rápido, daqui a pouco está com um bi. E aí é um negócio bacana de ser um fundo global, é que os caras não têm teto. Uma coisa é um fundo que tem 10 bi investindo em mercado brasileiro, que é um ovo. Outra coisa é um fundo que tem 10 bi, 20 bi investindo em mercado global, que não é nada. Então acho que isso aí é outra vantagem também de que você tem dentro de um fundo como o da Sagmo, né? Quando a gente criou o fundo, o regulamento do fundo, sempre pensando e sempre nos focando em ativos líquidos, né? Então, você pega o mercado de moeda, é um mercado que gira $1 trilhão por dia, né? Tem espaço para todo mundo de qualquer tamanho. A renda fixa global também é gigantesca,
né? Então, à medida que você vai olhando outras coisas e a gente consegue identificar maneiras diferentes de fazer, de expressar os mesmos temas de investimento, né, diversificando dentro, né, desses temas, a gente não tem um problema de liquidez e a gente consegue entrar e sair, acessar um mercado grande, com profundidade, sem os riscos de liquidez, ou mesmo depender do mercado brasileiro, que é o nosso, que abre às 9 e fecha às 6, né? Lá fora os mercados são 24 horas. E as notícias também, as coisas acontecem 24 horas, né? Não para de acontecer coisa porque fechou o mercado aqui no Brasil. Então, por falar de capacity, por enquanto não tem uma estimativa. A ideia desse fundo é ele chegar, a gente fazer uma primeira avaliação com 500 milhões se a performance está sendo prejudicada em função da liquidez, mas ele não é um fundo que tem uma capacity, como você diz, propriamente dito, que eventualmente um fundo que, se ele tiver que ser eventualmente um D30, com D30 é suficiente para uma capacity muito maior. Tá? O que a gente quer fazer é beneficiar os investidores que estão entrando antes no fundo até chegar aos 500 milhões, nessa liquidez que é melhor do que a liquidez da indústria, e quando chegar nos 500, o comprometimento de avaliar se a performance está na mesma qualidade que ela está desde o começo do fundo. Se ela tiver, a gente continua desse jeito, senão a gente vai pensar em abrir um outro D30. Isso aqui é uma informação bacana, porque isso aqui é uma coisa que vocês incomodam bastante. Porque sai o D15, sai o D30, sai o D60, sai o D90, daí vocês, mas eu queria o D30. Então, entrasse antes. Aqui tem a oportunidade de entrar no D10. Eu tenho certeza que daqui a um ano a gente vai olhar esse vídeo, a gente vai estar no D90 ou no D30, que seja, vamos manter no D30 ali, e todo mundo vai dizer, poxa, eu queria o D10. Por que está fechado? Porque daí reclama, né? Isso aí não vai abrir? Por que isso aí? Isso é sacanagem, esse gestor não quer que a gente ganhe dinheiro. Então, quando a gente tem a oportunidade, a gente deixa passar. Então, aproveitem para pegar o D10. Formação aqui do Sérgio é que até 500 milhões vai ser D10, depois só Deus sabe. Quem sabe sim, quem sabe não. Eu tenho certeza que vai para D30 já. Mas então vamos aproveitar, turma, aqui 500 milhões, D mais 10 é um fundo que tem uma rentabilidade muito boa, se vocês pegarem junto com os pares aí que são D30, que entregam a mesma volatilidade, ficou entre os top 5 nesse ano, né? Desde o início está entre os top 5 da indústria, então não tem por que não tomar. Vocês viram o gabarito dos caras aqui, acho que a gente nem precisa mais falar nada. E quem que tiver alguma dúvida, a gente pode acessar o site da Sagmo, tem a carta mensal aqui que o Gino ele escreve, também tem um podcast da Sagmo, né? Quem quiser receber, semanal, que traz bastante informação. Eu acho que é isso. Você tem alguma consideração aí, Sérgio? Não, só para deixar todo mundo confortável, a gente aqui, o nosso comprometimento é com a performance, né? Não é um jogo comercial, a questão dos 500 milhões, vai fechar, não. A gente está comprometido com a performance do fundo, o nosso business é performance, né? E então, por isso que quando chegar nos 500 milhões, a gente quer avaliar se a gente fecha, sempre colocando a performance em primeiro lugar. Show. Só para fechar, a ideia de o benchmark do fundo, benchmark não, mas a ideia de rentabilidade que vocês pretendem é? A gente fala em CDI mais 10, a gente, assim, por que eu não gosto de falar em objetivo de retorno? Porque se tiver oportunidade, eu quero poder dar mais, tá? Ao mesmo tempo, se não houver oportunidade, eu não quero me colocar numa situação que a gente tem que tomar risco em momento que não tem oportunidade e correr risco de perder dinheiro. Então a gente está aqui para fazer apostas quando a gente acha que tem oportunidades boas para os nossos investidores e não ser obrigado a correr risco em momento que é ruim correr risco. Então a gente fala que é CDI mais 10 porque é um fundo que ele tem uma volatilidade que pode chegar até uns 7%. A gente tem usado, a nossa vol tem sido perto de 4%, então 3,80, 4%, então tem sido baixa. Né? Os mercados eles têm se mexido mais rápido, então isso tem nos ajudado a gerar performance mais rápido, sem precisar tomar muito mais risco. Né? Mas assim, o nosso objetivo de retorno é entregar 10%, 2 dígitos acima do que for o benchmark. E daí, tendo oportunidade, a gente quer poder também entregar bem mais do que isso. Show! Acho que ficou tudo muito, muito claro. Queria agradecer demais a presença de vocês, acho que foi bem proveitoso.
E quem ainda não tem investimentos na Sagma, acho que está na hora de repensar. Pessoal, antes de vocês irem embora, por favor, deem um like no vídeo, se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho para vocês receberem a notificação de quando a gente faz vídeos. E se vocês tiverem alguma dúvida, questionamentos ou não concordarem com alguma coisa que o Gino, que o Sérgio, que eu falamos aqui, podem deixar aqui embaixo que a gente vai discutir, porque a ideia aqui é a gente aprender juntos e a gente interagir. Então comentem aqui para que a gente possa estar conversando, para que a gente possa estar interagindo. Valeu? Obrigado, Gino. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.